Fala pessoal, aqui é Edmilson Neto. E se você quer aprender lógica de programação de PLC de verdade, então esse vídeo é para você. Hoje começa uma nova série aqui no canal, o Desafio Ladder. A ideia é simples, eu vou trazer problemas reais de lógica, daqueles que aparecem em curso técnico, prova e até na indústria. E a sua missão é tentar resolver antes de mim. Então já faz o seguinte, pausa o vídeo, pega o papel, abre teu software e tenta pensar na solução. O desafio de hoje é: com apenas um botão S1, você precisa controlar 3 lâmpadas. E vai funcionar da seguinte forma: no primeiro clique, a lâmpada L1 deve acender. No segundo clique, a lâmpada L2. E no terceiro, a lâmpada L3. E quando a gente pressionar o botão S2, tudo deve desligar. Simples? Nem tanto. Agora com você. Tenta resolver antes de ver a solução. Pronto. Agora que provavelmente você já tentou resolver, não sei se você encontrou a solução ou não, eu vou resolver usando a linguagem Ladder e eu vou usar o software Logo da Siemens. Aqui o segredo é pensar em estados e memórias, porque cada clique precisa levar o sistema para uma nova condição. Mas vamos deixar de conversa e vamos abrir o software. Então, se você tem o logo instalado, você pode seguir a minha solução, e se não, você pode usar o simulador ou o software de sua preferência. A lógica diz que no primeiro clique a lâmpada L1 deve acender. Então a gente vai usar um contato normal aberto. Esse contato normal aberto da entrada 1 vai representar o nosso botão S1. E aí, só para ficar mais fácil visualizar, eu vou definir aqui o nome das minhas variáveis. Então eu tenho S1, S2 e a gente vai ter a lâmpada 1, lâmpada 2 e lâmpada 3. Eu vou tentar resolver da maneira mais simples possível, usando só contato normal aberto e fechado, porque é uma das primeiras coisas que a gente aprende quando a gente está programando PLC. Então vamos lá, direto ao assunto. Então, eu já vou colocar aqui um contato normal fechado. Eu ainda não sei quem vai ser esse contato, então eu vou botar qualquer variável aqui. A gente ainda não sabe quem vai ser responsável por desligar o nosso sistema. Então, a condição para ligar é S1. Então, quando eu pressionar S1, eu quero ligar a lâmpada L1. Mas ao invés de ir direto ao ponto e já ligar a lâmpada L1, eu vou usar uma memória para salvar os estados aqui do meu passo. Então, a gente sabe que se a gente quer salvar uma informação, a gente precisa fazer um let. Então, por enquanto, minha lógica vai ficar bem simples assim. Vamos testar. Então, se a gente vier para o simulador, aqui no canto ah, inferior esquerdo, a gente consegue ver aqui as nossas variáveis. Eu vou inclusive mudar, eu vou transformar isso num botão push, que é o do nosso exemplo aqui. Então, se eu pressiono esse botão, minha linha energiza a minha memória M1 e faz o letting aqui. Então, eu posso soltar o botão, e aí ó, o meu botão está desligado e a minha memória continua ligada. Aquele letting simples. Então, eu quero ligar uma lâmpada com essa memória. Então eu vou usar aqui já, ó, separado, ó, a memória M1. Ela vai ligar a lâmpada 1, que é a minha saída Q1. Então, se a gente simular aqui de novo, vocês vão ver, ó, pressionei o botão, memória ligou, fez o letting, a memória M1 liga a saída L1. Mas aí é que entra o jogo, porque normalmente a gente vai usar aqui o mesmo botão mais a memória para ligar a memória 2, que seria do meu segundo passo. Só que vocês vão ver que se a gente aplicar desse jeito, não vai funcionar. Por quê? Olha só o que acontece. Quando eu pressiono o botão S1, a memória 1 liga e automaticamente, como o ciclo de scan do PLC é muito rápido, já liga a memória 2. Ela não se manteve porque eu não fiz o letting, mas se eu fizer o letting, olha o que vai acontecer, ó. Conectar aqui, se a gente fizer o letting aqui, olha o que acontece. A gente pressiona o botão, memória 1 liga, mas ela já energiza aqui embaixo e já aciona a memória 2. Então, o que a gente precisa fazer é salvar que a gente soltou o botão acima. E a melhor forma de fazer isso é usando um
não a melhor, mas a mais simples, usando um contato normal fechado de S1. Então, olha o que acontece. Quando a gente simula agora, a gente precisa salvar o estado. A memória 1 salva que a gente pressionou o botão pela primeira vez. E a memória 2 salva que a gente soltou o botão pela primeira vez. E aí a gente pode seguir a nossa lógica. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom. Vocês vão ver que fica bem simples agora, porque acaba se tornando uma lógica repetitiva. O que que a gente precisa? A gente precisa do botão S1. Então eu quero saber quando ele foi pressionado de novo. Mas agora eu vou usar a memória 2 como condição para energizar a minha memória 3. Por quê? Porque a minha memória 3, ela vai salvar a segunda vez que a gente está pressionando o botão. E aí, se você quiser fazer um comentário, você pode vir aqui, ó. Pressionou S1 pela primeira vez. Sei que é um nome bem grande, mas é só para ficar claro, tá? Aqui a memória 2 soltou S1 primeira vez, tá? Deixa eu arrumar aqui para ficar melhor. Então aqui a gente salva na memória M1 que a gente pressionou pela primeira vez o botão S1, soltou S1 pela primeira vez. Então, ó, mesma coisa, se eu soltei S1 pela primeira vez, quando eu for pressionar mais uma vez, eu vou salvar isso na memória 3. E aí a gente precisa fazer aqui o selo ou letting. Então a gente vem aqui, algumas pessoas vão chamar de selo, algumas pessoas vão chamar de letting, depende um pouco do livro ou do seu professor, como ele costuma chamar. E a mesma coisa, vamos testar isso aqui, ó. Quando eu pressiono S1, memória M1 energiza. Quando eu solto S1 pela primeira vez, memória 2 energiza. Quando eu pressiono S1 mais uma vez, a memória 3 energiza. Então aqui a gente precisa prestar atenção nos estados, a gente precisa pensar nos estados, porque cada clique precisa levar o sistema para uma nova condição. Então, quando a gente clica no S1, salva, solta, salva. Quando a gente clica de novo, salva de novo. Então, eu vou fazer o stop, eu vou reiniciar aqui a minha simulação, só para a gente analisar com calma. Quando eu pressiono S1, a memória 1 liga. Essa segunda linha não energiza porque a memória 1 está ligada. Se a memória 1 está ligada, eu preciso soltar o botão para a memória 2 energizar. Mesma coisa pela memória 3. Memória 3 não liga por quê? Porque ela está dependendo do S1 junto com a memória 2. Então, quando eu pressiono, ela energiza. E aí ficou simples, acaba se tornando uma lógica repetitiva. Eu vou até copiar isso aqui, ó. Porque se eu copio essa segunda linha, fica fácil. Deixa eu descer aqui. Essa informação a gente não precisa. Deixa eu deletar isso aqui agora, só para ficar mais fácil. Então, mesma coisa. Eu preciso salvar que a gente soltou o S1 pela segunda vez. Qual é o meu estado anterior? M3. M3 vai ser usado aqui como uma condição. E onde é que eu vou salvar isso? Eu vou salvar isso na memória 4. E aí, a gente vem aqui e faz o selo da memória 4. E aí essa lógica, como eu falei, ela se torna repetitiva. Então, aqui, ó, pressionou, pressionou o botão, aqui pressionou o botão de novo, e aí aqui soltou o botão. Mesma coisa, aqui soltou o botão. Então, primeira vez que pressionou, segunda vez, primeira vez que soltou, segunda vez que pressionou, segunda vez que soltou. E aí essa lógica, ela se repete. Então, eu posso, inclusive, copiar tudo isso aqui. Por quê? Porque agora está fácil, eu já entendi como a lógica funciona. S1 vai ser pressionado, mas eu quero salvar esse estado depois do estado aqui, ó, da segunda vez que a gente solta o botão. Então, a minha referência agora é a memória 4. E eu vou salvar
na memória 5, que eu pressionei o botão pela terceira vez. E a mesma coisa, memória 5 vai ser minha condição aqui para salvar que a gente soltou o botão pela terceira vez. Inclusive, aqui vai uma dica. A gente não obrigatoriamente precisa salvar que a gente soltou o botão pela terceira vez. Por quê? Porque a gente não tem nenhuma ação depois disso. Então, esse passo, ele é opcional. A gente pode, inclusive, deletar ele. Mas eu vou manter por hora. E é aqui mesma coisa. Essa aqui é a terceira vez que a gente solta o botão. Essa aqui é a terceira vez que a gente pressiona o botão. E aí aqui é simples. Se eu preciso ligar as lâmpadas na primeira vez, memória 1, lâmpada 1. Qual é a segunda vez que eu pressiono o botão? De acordo com isso aqui, é a memória 3. Então eu vou usar a memória 3 como condição para ligar a lâmpada 2. E a mesma coisa para a lâmpada 3. A gente vai usar a memória 5 como condição para ligar a lâmpada 3. Por quê? Porque a memória 5 é a terceira vez que a gente pressiona o botão. E aí, tudo isso aqui vai ficar energizado. E a gente precisa de uma condição para desligar. De acordo com o nosso problema, a condição para desligar é o botão S2. Então, a gente vai usar aqui o botão S2 como condição para desligar toda a nossa lógica. Então, se a gente vier para a simulação, eu posso inclusive definir aqui a memória 2 como um botão push button make, que é um botão pulsador. A gente vai simplesmente usar aqui, ó. Pressionei o botão S1, memória 1 salva, que a gente pressionou pela primeira vez, e já liga aqui a lâmpada 1. Quando a gente solta, a gente salva aqui na memória 2 que a gente soltou. E aí, pressiono mais uma vez, salvo na memória 3. Memória 3 é utilizada como condição para ligar a lâmpada 2. Soltei, salvo na memória 4. Pressionei de novo, memória 5. Soltei, memória 6. E aí, a qualquer momento, eu posso desligar a minha lógica ou desligar todas as lâmpadas, pressionando o botão S2, porque ele vai abrir esse contato aqui normal fechado. Então, de novo, 2, 3, desliga. Mas eu posso desligar a qualquer momento. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você fez de algum jeito diferente do meu, comenta aqui embaixo. Eu quero saber como é que você pensou a solução desse problema. E o mais importante, se você tiver algum desafio de lógica, manda aqui nos comentários. Pode ser simples ou difícil. Talvez eu possa trazer a solução para o seu problema nos próximos vídeos. Se curtiu esse formato, deixa o like, se inscreve no canal, porque essa série vai subir de nível e no próximo vídeo o desafio vai ficar mais interessante. Valeu e até a próxima.